rede de Pop Playtime está acabando, mas não significa que a gente não deve teorizar. E nesse vídeo eu vou fazer 10 teorias sobre Pop Playtime capítulo 5, depois da vinheta. E aí, gente, como vocês estão? Eu sou o Mikael e você está no Universo Gamer. Bom, gente, sem enrolação, vamos começar. A Mob lançou essa imagem aqui que vocês podem ver, de uma fita VHS no meio preta e vários arranhões na mesa, sei lá o que é isso. E aí, essa fita, ela é referência à fita do protótipo do 1006, né? Que a gente encontra no primeiro capítulo e no segundo. Não sei se a gente encontra no terceiro e nem no quarto, eu não sei. Mas enfim, aí no redor dela a gente pode ver que tem algumas fitas. E essas fitas são fitas cassetes. E as fitas cassetes são muito mais antigas do que as fitas VHS. Tipo, elas surgiram em 1970, anos 70 por aí. Então realmente elas são muito mais antigas que as fitas VHS. A parte do laboratório é a parte mais antiga, junto à fábrica de brinquedos. Então significa que podemos ter registros muito antigos no laboratório. Então a gente pode escutar a fita cassete, tipo, o pessoal falando sobre os registros dos experimentos e tal, né? E não só isso, nessa imagem também temos um amuleto de lua, e esse amuleto é do Catnap. E a gente entra na nossa segunda teoria. A Mob tá realmente destacando muito o Catnap nessa postagem e no trailer do jogo, né? Tem um protótipo e um pelúcia do Catnap jogado no chão. Cara, realmente a gente pode teorizar que o Catnap pode voltar com o Hug e talvez com a Mommy, quem sabe, né? Então a gente, o pessoal tá teorizando sobre isso demais. Eu também concordo com essa teoria. Além disso, podemos ter mais experimentos. Sim, mais experimentos. Mas como assim mais experimentos? Além desses três que a gente conhece, que é o Hug, Catnap e Mong Long Legs, podemos ter mais, tipo, novos. Exemplo, a Lily, que é um personagem de brinquedo que parece um cabelo que parece um rabo, sei lá o que é aquilo. E temos outro bichinho, esse bicho meio esquisito aqui. Eu também não sei o que é isso. Mas enfim, a gente pode ter muito mais. Além desses bichos que apareceram no trailer, podemos ter outros além desses bichos. Então ia ser uma parada muito interessante, realmente. Agora eu quero falar uma parada meio esquisita, realmente, sobre aquela gosma que tivemos no trailer. Sim, essa gosma aqui que ficou muito esquisito, né? Que o pessoal não sabia o que era. Mas uma coisa que a gente sabe que ela é inflamável. Sim, é uma gosma inflamável. Com contato com fogo, ela imediatamente começa a ficar em chamas, né? É uma parada muito interessante. Algumas pessoas falam que ela pode estar viva, eu não acredito nisso. Talvez seja um experimento, mas também não acredito nisso. Eu acho meio esquisito uma gosma ser um experimento, né? Como assim? Mas eu acredito que essa gosma pode ser ou um sangue do protótipo, não sei, ou até alguma coisa tipo, sei lá, da parte do laboratório de mexer nos corpos dos pacientes, né, que aparecem no laboratório. Quem sabe, talvez seja algo mais de experimentos, não sei. E claro, também temos a mão amarela que aparece no segundo trailer de Pop Playtime, né? E aquela mão realmente é uma mão muito misteriosa. O que ela vai fazer? Tipo, temos muitas mãos. As mãos, elas têm variações de poder, tipo, uma tira, outra sobe pra cima, que ajuda na plataforma, outra segura, né, faz um monte de coisa. Mas essa mão vai fazer o que? O teorizou sobre que essa mão poderia ser um experimento, porque eu não acredito. Talvez ela seja uma IA, talvez, não sei. Igual assim, aquele robô do FNAF System Location, sabe? Que ajuda o Michael, o que ele deve fazer e tal. Talvez seja isso. Ou até uma mão que afasta os maiores Big Boys. Porque aquela mão laranja que atira, ela só assusta os pequenos, mas não os grandes. Então talvez essa mão seja para afastar os maiores Big Boys, porque também é uma área do laboratório, eles tinham que ter cuidado e afastar os bichos. Talvez seja isso. É uma coisa que a gente tem que ter nesse jogo, realmente. É uma história do protagonista ou alguma coisa sobre o protagonista. A gente não sabe nada sobre ele. Então a gente tem que ter alguma informação sobre o que ele era da fábrica, ele era importante ou não. Tipo, foi tanta coincidência realmente ele
não está a hora da alegria ou não? Foi coincidência ou não? Tipo, a gente tem muitas perguntas e poucas respostas sobre ele. Porque ele é um personagem que não fala nada, não tem diálogo, nada, ele não fala absolutamente nada. E a gente é especial por quê? O doutor falou que a gente é especial de alguma maneira, a gente é especial, mas a gente é especial em quê? Né? Tipo, né? Então nesse jogo eu quero que tenha uma história, alguma coisa sobre o nosso protagonista. E agora falando uma parte mais técnica no jogo, eu queria muito que realmente o jogo ele fosse mais, como pode dizer, um mapa um pouco mais aberto, um pouco parecido com o Pop Playtime 4, né? Que tínhamos algumas partes que os mapas eram muito abertos. Eu gostei, de verdade, eu gostei bastante. E ia ser tipo uma exploração a mais no 5º capítulo, a gente explorar cada sala, cada corredor, né? Ia ser muito maneiro, isso realmente ia ser muito legal. E uma coisa que faltou nos outros jogos, tipo do 3º até o 4º, faltou os minigames, né? Que tivemos no 2º capítulo, que são muito massas. E sabemos que aquelas minigames eram para testar se as crianças eram adequadas para gerar experimentos. E aqui também poderia ter tipos de salas de testes, talvez só para confirmar a criança um experimento, né? Talvez podia ter isso, um minigames só para desafiar mais o jogador em si. E o pessoal aí também encontrou um vídeo meu corrompido. Meu Deus, o que é isso que eu tô vendo? E tipo, é um vídeo corrompido, parece. Então aí tá muito distorcido as falas, as imagens, e a gente não dá pra encontrar nada, tipo, tem várias coisas em códigos, enfim. Mas aí, essa imagem, eu acredito que esse vídeo seja uma propaganda de, sei lá, de algum brinquedo igualzinho que tivemos nos inícios dos capítulos. Do primeiro foi a Pop, do segundo foi a Mommy, do terceiro foi o Catnap, do quarto foi o Doi. Talvez tenhamos uma propaganda da Lily, talvez, não sei, quem sabe, né? E nessa mesma propaganda, talvez, aparece o Hug, a Kissy e uma mão vermelha bem grossa. E o pessoal tá teorizando que seja um Hug vermelho. Eu acredito que seja um Hug vermelho sim, mas que talvez seja um amigável, talvez seja amigo, não inimigo, talvez ele não seja aliado. Talvez ele seja aliado da Kissy, né? Talvez seja irmão, quem sabe, né? Quem sabe. Eu acredito que ele apareça para ajudar o protagonista, ia ser muito da hora. Agora, a última teoria que tem incomodado de verdade. Uma pulga atrás da orelha. Orelha, tá certo? Orelha. Foi, tipo, será que esse capítulo será o último? O Brook Home, que é o nome do capítulo, se eu não me engano. Ele vai ser o último capítulo. Bom, gente, eu acredito uma teoria minha, eu acho que vai ser o último capítulo, porque até os programadores que jogaram o próprio jogo, zeraram ele, falaram que viram o rosto do protótipo. Talvez a gente possa ver ele, tipo, quando a gente matar ele, quem sabe. Então a gente pode terminar essa história aqui, nesse capítulo, porque também já faz 5 anos que essa franquia existe. Mas claramente a franquia em si não vai acabar, talvez a história principal com o protagonista, o Experimento 1006, a Pop, enfim, um monte de coisa. E talvez eles façam um novo jogo multiplayer, igualzinho Project Playtime, talvez eles atualizem o jogo. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Lembrem, se gostou, deixa o like, e se for novo, se inscreve, beleza? Muito obrigado e falou, e tchau!